O programa Controvérsia é um espaço aqui da TV Itapê para falarmos de assuntos importantes em maior profundidade. E o nosso assunto é o projeto Integrar, realizado pelo Sindicato Rural de Itapetininga. Nós estamos com o Celso Salata, que é supervisor, e com o Esdras Molina, meu amigo de longa data, que é pesquisador do projeto Integrar. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, Celso e Esdras? Boa tarde, grato em vir aqui. Opa, boa tarde, uma felicidade estar aqui e poder relembrar aí longos e longos anos juntos. É um prazer estar aqui para a gente conversar sobre o município, né? Acho que isso que é o mais importante, né? A gente ter um espaço aberto, né? Para poder falar das coisas da cidade, né? Que a gente não tem esse espaço, né? Então, é um espaço que a gente tem que aproveitar, né? Para esclarecer, divulgar, tiver que, como diz, elogiar, tiver que condenar, né? Então, é um faz parte, né, Esdras? Né? Estamos às ordens. Nós que agradecemos você, Esdras, e o Celso, de virem trazer informações importantes aqui para a cidade, né? Que muitas vezes a maioria das pessoas não conhece. O Projeto Integrar, ele é uma iniciativa da FAESP, né, que é a Federação Agrícola e Pecuária do Estado de São Paulo, e do Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. É um projeto para fazer um mapeamento, um levantamento de informações das propriedades rurais, e que o objetivo desse levantamento é justamente criar uma base de dados aí que possa fazer políticas públicas e até projetos da iniciativa privada para agregar valor aí ao nosso agro. Então, vou perguntar para o Celso como é que é o projeto Integrar, para ele contar um pouquinho para a gente como é que funciona esse projeto. Bom, esse é um projeto piloto do Senar, né? Está ocorrendo no estado todo. Quem está fazendo é uma pesquisa, um censo agropecuário, né? Para melhorar os cursos do Senar e o mapeamento do agronegócio nos municípios. São 645 municípios, em torno de 640 mil propriedades, né, que vão ser visitadas. Somos em 253 sindicatos, né? Então, cada sindicato tem sua área de atuação. Nós aqui temos Itapetininga e Alambari, que é a extensão de base. É uma pesquisa bem rápida, né? Bem tranquila. Para que isso? Para melhorar que nem os cursos do Senar, né? E melhorar a renda e a mão de obra no campo. Que a gente tem percebido que a mão de obra está faltando, no geral, né? Em todas as atividades, mas através desses cursos do Senar, a gente consegue melhorar a mão de obra e a renda do produtor rural. O nosso sindicato já promoveu mais de 2.350 cursos e mais de 95 mil alunos. E esses alunos e os cursos não é só para sócio do sindicato rural, né? A maioria não é sócio. E aí é onde a gente vai ter os cursos vamos supor, quem é da bovinocultura, de leite ou de corte, aplicação de medicamentos, casqueamento, né? Tem de alimentação, processamento de carne suína, de aves, horticultura orgânica, fruticultura. Nós vamos ter agora o programa ATEG, que é a assistência técnica e gerencial na avicultura e na fruticultura. Então, são 2 técnicos, né? Que eles vão na propriedade por 2 anos e 3 meses nos ajudar, né? O produtor rural. Todo mês ele vai fazer essa visita. Então, são produtores que nós estamos selecionando. E o que a gente vê, assim, nosso município são 3.600 propriedades. A gente calcula que seja uns 2.700 proprietários rurais. Tem proprietário que tem 2, 3, 4 sítios ou 2, 3 fazendas, né? Então, é um proprietário rural, um CPF só, um CNPJ que a gente
faz a pesquisa. E isso é muito importante porque, assim, tem cursos, a agricultura vai mudando de ano para ano, né? Tem atividades que têm mais afim aqui, né? Então, troca-se às vezes o curso. Então, a gente traz cursos, para com algum curso. Nós estamos querendo, por exemplo, agora o curso de drone, né? Um de pulverizador autopropelido, porque nós temos de pequeno produtor, que é a agricultura familiar, né, até grandes propriedades. Nós temos a usina, a Citrosuco, a Granja Alvorada, a Tambará, né, fazendas bem grandes, em todas as atividades, madeira, né, resina. Então, esses cursos, essa pesquisa vai nos mostrar um pouco melhor o que a gente acha que tem, né? Porque de um ano para outro muda. E também, com essas pesquisas, além de melhorar os cursos do Senar, são dados que a FAESP, em São Roque, está montando um centro de inteligência artificial. E é isso, talvez, que a gente acredita, venha nos ajudar bastante nisso. Bem, então, o básico é bem isso aí. Bastante coisa, hein, Celso? E eu vou perguntar para o Esdras o seguinte. Esdras, conta para a gente o que você tem visto aí nas propriedades, né? Você que faz a visita para esses produtores, né? Para pegar essa informação. Conta um pouquinho desse trabalho e como é que é o nosso rural de Itapetininga. Eu iniciei esse trabalho lá em razão da faculdade, né? Eu estou terminando o curso de agronomia e surgiu essa oportunidade de agregar ao estágio da faculdade, né? E o sindicato abriu as portas aí para que a gente pudesse estar percorrendo o município e as propriedades rurais. E a gente tem se deparado aí com muito problema, assim, problema que eu falo da ordem até econômica, né? Muito produtor, assim, em vias de parar, né? De parar o que está fazendo, né? Até porque a agricultura modernizou muito. E o pequeno e o médio foram ficando muito para trás. Então, hoje a gente fala num trator que faz tudo, mas a gente tem aqui no município 70% de agricultor que tem trator ainda da década de 80. Então, como diz, a gente tem visto pequenas propriedades bem elaboradas, pequenas propriedades ruins, tanto em produção, tanto como dizem, equipamentos, na forma de trabalhar. A gente vê também que existe muito receio do agricultor com relação ao próprio projeto. Porque acredita que, como vem do cenário da FAESP, eles acreditam que por ser órgão ligado ao Estado, né, ao Brasil, porque a FAESP é ligada, né, ao Senar, é ligado ao Senado Federal, né, e eles acreditam que seja uma coisa para futuramente trazer imposto, trazer algo do gênero, né. Então a gente tem uma resistência também nesse sentido. E a gente tem a resistência dos médios, né, que não querem aparecer. Eles estão produzindo, né, assim, a gente fala assim, numa cadeia que podia melhorar, né, você entendeu? Melhorar em muito, né, porque a gente fala assim, não em evolução de visão, mas em evolução de tempo. Então, eles não evoluíram no tempo, evoluíram na visão. Ou seja, você chega lá, dá a impressão que está funcionando. Mas, assim, tem muita coisa a se fazer. Tem muita coisa na gestão da produção, tem muita coisa no próprio trato, né, de tudo, tanto no plantar, como no semear, como na lida do gado. Tem muita coisa assim que a gente está vendo assim que está muito defasado. Então, é uma preocupação também da FAESP do Senar isso, porque, como diz,
A agricultura ela tem que estar reduzindo os espaços, mas tem que aumentar a produção. Sim. E a gente não tem visto isso. A gente tem visto que, na verdade, tem muita gente parando, porque não há muito incentivo, e até eles não procuram o próprio incentivo, né? Incentivo que eu falo Vai se isolando, né? Aprender a produzir melhor, né? Tem como você aprender a produzir melhor, né? Sem dúvida. E eu tenho visto também muita estrada ruim. Nossa, a gente é o maior município em malha rural, né? Não sei se você conhece esse dado, né? Nós temos aí 3.800 mil quilômetros de estradas rurais. É muita estrada rural. Eu hoje mesmo estive no bairro dos Palanque. O bairro dos Palanque dá 45 quilômetros daqui até lá. Então, estradas muito ruins, muita falta. Não sei se é uma falta de planejamento assim a nível municipal. Não sei se o agricultor também tem que cutucar isso. Não sei onde que a engrenagem tem que funcionar, né? Mas a gente vê assim que tem muita estrada ruim e isso também prejudica muito o agricultor, né? Não o grande, né? O grande tem como escoar, o grande tem como fazer, o grande faz acontecer. Mas o médio, o pequeno precisam muito de auxílio, né? Então, eu vejo assim, o projeto Integrar como uma ferramenta para auxiliar eles nesse sentido, né? De modernizar, né? Modernizar para produzir mais. Eles produzindo mais vão ganhar mais, lógico, Sim. óbvio, né? Isso é uma cadeia, né? Então, a gente tem visto isso. E eu tenho visto também muito receio deles, até com relação às porteiras, né? Antigamente, você andava no sítio, você via muita porteira aberta que eu falo, sem cadeado, propriamente dita aberta, né? Ou algumas encostadas, mas sem tranca, né? O que o Wesley está falando é a questão da segurança também, né? Que bem como na área urbana, na área rural, mais ainda com essa extensão que o Esdras falou, né, se torna muito importante, né? E algo que chama atenção é justamente uma política pública, né, que atenda melhor a área rural, né? Quando o Esdras fala das propriedades pequenas, e o Celso também, a gente tem que lembrar da importância desses pequenos produtores, né, que produzem esses alimentos que estão na mesa da gente aí, que inclusive podem encarecer ou baratear de acordo com o incentivo para eles, né? Então, eu vou perguntar para o Celso como é que ele tem acompanhado essas mudanças, né, grandes aí no setor da agricultura e que demonstra, inclusive, a importância desse tipo de trabalho do Projeto Integrar, porque são com essas informações aí que o Sindicato Rural vai poder colaborar junto a toda essa rede aí de Senar e FAESP para trazermos aí as políticas públicas, os cursos necessários para atualizar essa cadeia produtiva, né, Celso? Então, o que a gente percebe, né, que o Moesdas falou, muita propriedade está fechando as portas, né? E o produtor, a tendência é ficar isolado. O que a gente está tentando é que ele abra a porteira, venha, né, ao conhecimento atual, né? Os cursos do Senar, por exemplo, se você pegar um curso de cogumelo, processamento de leite, processamento de carnes suínas e de aves, fruticultura, horticultura, ele consegue, né, produzir bastante, mas isso não é o suficiente, porque ele precisa também ter o conhecimento de fazer o comércio. E através dessas pesquisas a gente também consegue ajudar o produtor. Ainda vemos assim, falta de curva de nível, calcarear a propriedade, ele não sabe o pH da sua terra, o pH da água, que é muito importante para você fazer uma pulverização, né? Às vezes, a gente viu em alguns lugares aqui,
pH 9. Então, da água, né, que eles usam, por exemplo. Se você for usar um herbicida, o pH é 3, 4. Então, eles põem o herbicida, estão usando, e não está vendo efeito. O que eles vão fazer? Aumentar a dose do herbicida. Não vai funcionar de novo. E aí começa a intoxicação. E é tudo isso que a gente está indo atrás desse projeto. É para melhorar a vida do produtor, mas levar conhecimento ao produtor. Mas a gente está sentindo essa dificuldade de receber os pesquisadores, né? E aí, vamos supor, de estradas, que nem o Esdras falou. Um produtor grande, ele tem um maquinário que ele ajeita a parte da estrada. Mas o produtor pequeno, mal é mal, o trator dele consegue puxar, às vezes, uma plaina. Então, nós também estamos... O Sindicato Rural tem membros em quase todos os conselhos da cidade, né? Eles têm no Conselho de Alimentos, Conselho dos Trabalhadores, Conselho de Segurança, no de Turismo, né? E outra coisa também é o turismo. Nós temos curso de turismo rural aqui. É uma grande fonte de renda para aquela propriedade que, vamos supor, é bonita, mas a pessoa não explora. Então, nós também estamos atuando em todas essas atividades para tentar melhorar a renda do produtor e a segurança dele também. Muito bem. Eu vou perguntar para o Esdras aí as informações que o Esdras já conseguiu, para ele citar aí para a gente aí o tipo do nosso produtor, um pouquinho da realidade da nossa área rural, também os produtos, né, que são produzidos aqui em Itapetininga. Então, eu tenho visto assim que muito produtor que não alcançou ou não finalizou, né, o ensino primário, né? A gente percebe que tem bastante. A gente percebe também bastante produtor que não sabe utilizar equipamento, computador, celular, ou seja, um equipamento eletrônico que vai auxiliar ele na atividade. Tem bastante produtor, assim, uma porcentagem grande, né, do que a gente já fez. Eu acredito que a gente já fez uns 650 produtores. Então, eu estou falando dessa gama de 600, né? A gente acredita que tenha muito que ainda não sabe utilizar porque o celular hoje, ele é um grande aliado da agricultura, né? O computador é um grande aliado da agricultura. E ele não sabe ainda, como diz, manusear de forma que possa auxiliar ele, né? Porque, como diz, não é só enxada, né? Hoje você consegue muita coisa pelo celular, pelo uso do computador, muita planilha, né? Que nem quem tira leite. Hoje você consegue equalizar seus custos, né? Tanto de ganho como de custo que você precisa pagar, você consegue equalizar tudo dentro de uma planilha, né? Você consegue toda a parte de inseminação, de saber se a vaca é parida, se a vaca está seca, se a vaca tá na fase de retirar o leite. Tudo isso você consegue dentro de uma planilha. Então, são modernidades assim que a gente vê que muitos ainda não estão aproveitando isso. Muitos ainda estão fazendo a gente fala no olhômetro, né? Então, eu acho que aquela vaca lá tá no cio. Eu vou deixar ela com o touro. Então, hoje a gente não pode ter mais esse espaço. Sim, sim. A gente tem que ter um espaço de tecnologia, né? Então, até os próprios cursos do Senar, né? Você pega muito curso bom dentro da bovinocultura. Então, você tem inseminação, você tem trato, você tem a aplicação de vacina, você tem uma sequência de cursos que o produtor tem que aproveitar, né? Ele tem que, liga lá no sindicato, o sindicato está à disposição lá. Eu queria saber quando que vai ter um curso assim de bovino. Vai ter, porque são 168 tipos de curso, todos voltados à agricultura.
Então, é um leque muito grande de curso, de quantidade de curso que disponibiliza. E com relação, assim, eu falo assim, a produção, né? A gente vê ainda que a gente tem muita produção de gado, não gado, como diz, não é gado de elite, eu falo assim, de um gado melhorado. A gente tem pouca produção de gado melhorado, muita produção de gado não melhorado. Ou seja, é aquele criador que acha que está criando um boi lá que como diz, que ele não parece nada, como dizia, ele não quer melhorar. E existem técnicas que levam aquela vaca a produzir bons touros, a produzir boas fêmeas. A rentabilidade diminui, né? Sim. E daí a gente percebe assim que tem muito plantador de grama, tem muita grama no município, né? O município hoje tem uma gama enorme de grama. Tem muita gente plantando grão, muita gente assim entrando nessa linha, né? De soja, milho, sorgo, Trigo. trigo. E tem assim pouca gente plantando em tese o que a gente come, que é os hortifruti, né? Então, muita gente. Antes a gente tinha uma porcentagem muito grande de agricultor aqui na região plantando hortifruti. Hoje a gente já percebe por esse projeto que isso diminuiu, assim, na casa aí de uns 15%, 10%, assim, muito pouco. Assim, aí que nem você falou, né? Acaba encarecendo o produto que está na mesa, né? Então todo mundo utiliza o tomate, o alface, o agrião, a cebolinha, a salsinha. Esses produtores têm diminuído. Perfeito. Vou perguntar para o Celso, falar um pouquinho sobre essa diminuição, né? E também aproveitar para a gente falar de quanto esses cursos são importantes para que as pessoas se atualizem, né? E até, quem sabe, mudem o foco do tipo de produção, né? Justamente essa ideia aí do projeto Integrar, né, Celso? Então, a diversidade de produtos aqui é enorme, né? Você tem da madeira vários usos, né? E daí, como o Esdras falou, você tem os grãos, né? Agora está entrando centeio também na nossa região. Nós estávamos conversando outro dia, amendoim estão com vontade de plantar na região aqui, já estão plantando, né? Estão plantando já. Tem uma grande área batata já. É muito forte também, né? Hortifruti, hortícolas aumentou, né? Nesses últimos anos. Alguns começam, param, né? E fruta diminuiu um pouco, com os pequenos e médios. Os grandes ainda continuam, né? O que acontece? Onde a gente também quer, com os cursos do Senar e essa pesquisa, é que certos produtores agreguem valor nos seus produtos, né? Quem produz leite pode tentar fazer queijos, né? Queijos artesanais, já está acontecendo isso, né? Nós temos um exemplo, por exemplo, da Buzz Leite, que ele começou, e o laticínio dele, nossa, tá uma beleza, está expandindo. Da batata, nós temos aqui o que é Natural Cookie e a Chips, né? A Chips. Mas precisamos de mais. Geleias, o nosso grupo de fruta, por exemplo, né, faz acho que uns 35 anos nós temos esse grupo de fruta. Nós fazemos para as festas sorvetes, geleia, os doces, né? E as vendas de frutas também. Por quê? Para incentivar essa agregação de valor, né? Compotas, também temos os cursos de compotas, picles, né? Então, tudo isso é onde a gente quer, através dessa pesquisa, melhorar a renda do produtor. Não, o produtor não pode parar, não pode perder aquele conhecimento de anos, né? De uma hora para outra, falar, não dá mais. E aí vai para onde? Vai para a cidade? Na cidade também não está comportando tanto emprego assim.
né? A gente sabe também que está sobrando emprego, né? Vagas de trabalho, mas tem que se qualificar também, né? Não é porque vamos estar no campo, você vai trabalhar no campo sem ter um conhecimento. Não adianta, né? Nós precisamos de mais conhecimento hoje. Então, através desses cursos, da pesquisa, é onde a gente quer trazer mais renda para o produtor. E o produtor, vamos supor, ganha o dinheiro, ele vem gastar na cidade, né? Então, vai desenvolvendo tudo mais. Então, o que a gente pensa é isso, dar mais renda ao produtor, mais segurança para ele, né? Tanto na segurança dele investir no comércio e na própria segurança física dele também. Tudo isso envolve todas essas atividades nossas. A turma, às vezes, a gente percebe assim, a cidade é uma coisa, campo outra. Não, para nós é a mesma coisa, só que a atenção para nós do campo é menor. E eu acho que a nossa renda é bem maior do que, eu acho que do que o comércio na cidade. E o comércio tem uma importância muito grande e uma atenção bem maior do que nós no campo. E então a gente precisa dessas pesquisas para melhorar isso aí. Muito bem. Inclusive, a gente fez alguns programas aqui, Controvérsia mesmo, com a participação do Luiz Leitão, que é um engenheiro agrônomo extensionista da CAT, e com o Luiz Persson, que é um empresário que também trabalha na área de agronegócio, né? E foi falado justamente isso que o Celso está comentando. A gente tem essa vocação da agricultura natural da economia da cidade, importante e que precisa de um olhar especial, um olhar para desenvolver, né, para agregar valor nessa cadeia produtiva. E o projeto Integrar, na verdade, já é uma iniciativa nesse sentido, porque tudo começa pelo levantamento de informações, pelos dados, para a partir daí o poder público, seja ele em nível municipal, estadual ou nacional, poder desenvolver os projetos para colaborar e mesmo até os cursos, né, de formação. Então, vou pedir para o Esdras falar mais um pouquinho dessa questão aí do que ele percebe que está faltando aí para esse nosso produtor e que o projeto Integrar pode, inclusive, trazer essa informação para a gente mudar essa realidade. A gente vê assim que nem quando você fala em cadeia produtiva, né? A gente vê que a gente tem muito produto, mas a gente não tem uma indústria de transformação no próprio município, né? E é um município de grande produção. Se a gente fala em soja, né? A gente tem aí, como diz, embarcado navios e navios de soja para outros países, sendo que a gente podia estar transformando essa soja numa indústria aqui no próprio município, agregando valor com isso, né? Na própria batata, né? A cadeia da batata. Hoje a gente tem X produtores de batata aí, uma grande produção de batata. Eu acho até que 70%, 75% da batata da Elma Chips, daquela indústria, vem daqui. Porque são batatas especiais produzidas pelos nossos agricultores aqui da Itapetininga. E nós não temos uma grande, nós temos duas produtoras, né, duas empresas que produzem, né, a batata chips, mas assim, a gente não tem, como diz, uma valorização para ter uma indústria maior, né, para que esse material que está aqui já está aqui o material, né, e isso é um dos fatores, né, dentro da pesquisa a gente consegue visualizar a produção, porque se você falar assim, o que se realmente produz em Itapetininga, né? Então a gente não tem um levantamento realmente verdadeiro. Agora, com essa pesquisa a gente tem. Porque a gente sabe, ó, o José Manuel tá tirando leite. O produto dele é leite. O Alfredo tá com uva. O Joaquim tá com melancia. Então a gente não tem algo assim nesse sentido. Então, essa pesquisa vem nesse sentido, auxiliar para que essa cadeia produtiva, às vezes a própria cadeia produtiva da melancia, por exemplo, muita gente planta melancia.
muita melancia se perde. Por quê? Porque eles mesmos não se organizam, porque eles não sabem. Às vezes eu tenho um produtor lá num bairro distante, o outro para cá não conseguiu fazer uma carga, ambos perderam. Ambos podiam se unir e ter levado a carga de ambos para vender, né? Então, tudo isso a gente não tem esse conhecimento, né, disso que está acontecendo. E o próprio projeto está servindo para isso, né? Apesar da gente, que nem falei, ter muita restrição, né? O agricultor fechando a porteira, não querendo atender. Até no começo, né? Foi engraçado, foi motivo até de reunião, né? No Senar em São Paulo. Mas eu fui numa propriedade e ele saiu com uma espingarda, pedindo para mim me retirar, entendeu? Assim, como diz, a gente se assusta, né? Assim, a gente não tira o mérito do agricultor, porque a segurança está difícil no campo, né? A gente percebe também. E só que eu acho que tem que ter uma abertura deles para que a gente possa estar indo lá, fazendo o trabalho, né? Para poder ajudar. Para poder ajudar ele, né? Mesmo. Sim. A própria cadeia produtiva dele, né? Que a gente não conhece assim por completo, né? Conhece as grandes cadeias, né? A batata, a grama, a soja, o milho, mas a gente não conhece as pequenas cadeias, né? Mas, de uma certa forma, isso que o Ezra está falando, também é por falta justamente de uma presença do poder público, de uma forma geral, né, dando uma atenção para esse tipo de economia, para esse tipo de trabalhador, né? Então, ele ficou tão isolado que até está com essa preocupação, com essa desconfiança, né? E eu vou perguntar para o Celso, para ele falar um pouquinho, né, da importância desses pequenos e médios, porque são 80% das propriedades aqui de Itapetininga, né? Então, independente dos grandes proprietários, né, que realmente movimentam uma economia mais atualizada, mais eficiente, de uma forma mais moderna, esses pequenos e médios, se receberem o incentivo, se receberem o apoio, se receberem infraestrutura das estradas, da segurança, com certeza isso vai virar um grande aumento econômico, uma geração de emprego e renda para a cidade de Itapetininga, não é mesmo, Celso? Então, Edmundo, você tem toda a razão. O produtor hoje ele está se isolando. Se você pegar a cadeia de hortifruti, quando tinha a cooperativa de Cotia, a Sul Brasil e outras cooperativas, o produtor dificilmente tinha prejuízo, porque tinha o preço mínimo. Hoje, já faz um bom tempo, né? Você manda a sua mercadoria para o CEAGESP, é consignado. E aí, vamos supor, é complicado, porque, vamos supor, ele vende por um preço e depois a gente sabe que ele vai passar no caderno o preço que ele acha melhor para o produtor. Se for falar disso aí, então vai precisar de um outro programa. Opa! Mas falta uma cooperativa, né? Uma associação para você ter o conhecimento. O que a gente vê, assim, o produtor se isola, cada dia menos conhecimento e menos vontade de contatar com outros produtores. Mas a gente tem, por exemplo, a CAT, você pode ir lá utilizar o leitão, é uma beleza para poder nos ajudar. E o leitão, por exemplo, foi um dos que deu início à Citrovita, né? Um polo de laranja aqui. E irrigação, ele foi até para Israel, para ver a irrigação lá. Então, nós temos muita coisa. Nós temos um processamento e uma agregação de valor. Nós temos vinícolas na região, né? Nós temos as fábricas, o pessoal ainda caseiro, mas faz isso, né? Esse processamento de frutas, legumes. Mas nós precisamos de mais apoio dos produtores também, não é só do poder público, né? Porque o poder público ele tem o retorno daquilo que o produtor precisa, né? Do munícipe precisa.
Mas você tem a Casa da Agricultura, a CAT, as lojas agrícolas também são importantes, lógico, você tem que ter o bom senso de, vamos supor, não é uma loja agrícola vai e vende para você. Não, mas ela ajuda muito, né? O produtor. Porque a extensão rural era para ser mais ativo. Mas, vamos supor, se você for ver, a CAT está muito no burocrático, né? Não tem como os extensionistas irem ajudar. O sindicato, quando vem, a gente conversa. Nos cursos também, a gente já vai para 7 anos que a gente frequenta todos os cursos. Então, se tiver alguma dúvida, eles passam ou para o Bruno, que é o coordenador do Senar, ou para o Roberto, ou outro diretor do sindicato, ou eu também, quando eu vou, os pesquisadores. Então, a gente tenta ajudar ao máximo, mas nós precisamos do produtor tirar a informação, vir contatar com a gente, né? Porque senão não muda a coisa. Se você pegar, por exemplo, a parte de resina, nós temos a fábrica aqui também que utiliza resina. Madeira, nós temos a Duratex, né? Madeira também é picada para fornecer energia. Então, tem muita coisa, só que, vamos supor, não se entrelaçam, não se conversam, os produtores não... Parte animal, a gente acha que aqui é leite, boi, né? E alguma coisa. Não, nós temos o leite, temos o porco, o boi, o porco, o frigorífico da Varginha também está trabalhando. Aqui foi uma região de suinocultura, né? Então pode até ser que volte. Aí o que vamos supor? Nós temos coelho, temos aves. Aqui se eu não me engano, é a maior região produtora de aves do estado de São Paulo. Aí vamos supor, se a maior região produtora de aves, é a maior região produtora de dejetos de aves. E isso está mal utilizado na nossa agricultura. Você consegue abaixar o custo, né? Lógico, no primeiro momento você vai aumentar o custo, porque você precisa de uma máquina para jogar esse esterco. Mas você abaixa de 3 a 4 vezes o seu custo numa lavoura, numa fruticultura, mesmo no pasto, né? Então, temos soluções, mas o produtor também precisa vir nos ajudar. Eu sou produtor também, o Esdras também já foi produtor, né? Então, a gente sabe da dificuldade, a gente quer ajudar o produtor, mas precisamos da ajuda do produtor. E aí eu vou aceitar aqui o conselho do Celso, porque nós vamos ter que fazer um novo programa. Vocês já estão convidados aqui, porque realmente é um assunto muito importante, né? Essa organização, como o Celso falou, em cooperativas, né? É fundamental e o produtor tem que confiar, retomar essa união para poder trazer mais progresso e principalmente para acompanhar essas mudanças tão grandes, né, na economia, também na agricultura e na pecuária, né? Mas o nosso tempo hoje já está acabando, eu vou pedir para o Esdras fazer suas considerações finais. Eu queria agradecer, né, esse espaço que a TVI abre, né, em nome do sindicato, né, em nome do Senar, em nome da FAESP, que é a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, e dizer que esse projeto é um grande projeto a nível estadual. São Paulo é um projeto piloto, né? Nós estamos fazendo... Não é Itapetininga que está fazendo esse projeto está em todo o estado de São Paulo, né? Então, a gente quer convidar o produtor rural a vir ao sindicato, a conhecer o sindicato, a conhecer o projeto, porque a intenção do projeto para o futuro é auxiliar ele na própria cadeia produtiva dele, né? Porque o benefício realmente vem quando a pessoa tem o interesse de se modernizar, de conhecer, né? Porque não adianta você entrar na agricultura, mas você não conhecer a agricultura, né? Então, os cursos do Senar
são exatamente para isso, né? E a gente percebe muita gente já na agricultura não conhecendo a agricultura, entendeu? Então, a gente espera isso, né? A gente espera que o agricultor venha, participe com a gente, abra a porteira para o projeto Integrar, venha conhecer o Sindicato Rural, ou conhecer os cursos do Senar, venha participar dos cursos do Senar, né? Esse que é o recado que a gente deixa. Muito bem. Eu vou pedir para o Celso fazer suas considerações finais aí, falando aí do projeto Integrar. A gente agradece esse espaço, né? E pedir o apoio do produtor para isso aí, para a gente conseguir fazer essas pesquisas e melhorar a renda do produtor, a mão de obra e a renda do produtor. E aí, você, por favor, nos visite mais vezes no sindicato, que tem bastante assunto lá. Com certeza, viu? Vamos visitar e já fica combinado aqui com o Celso Salata e com o Esdras Molina, um próximo programa, para a gente continuar falando, não só do projeto Integrar, eles têm outros projetos no Sindicato Rural, e o que é muito importante e positivo, né? O que o sindicato está fazendo é exatamente o que a gente, em programas anteriores, inclusive com a Mariângela Hungria, que recentemente recebeu um prêmio, o maior prêmio mundial, né, da agricultura, e ela falou exatamente o que o Celso falou para a gente aqui, dessa importância, né, dessa atenção, da informação, de agregar valor, da atualização dos proprietários rurais, né? Então, a gente também precisa falar dessas coisas positivas aí que o Sindicato Rural está fazendo aqui na cidade para poder desenvolver e gerar renda, emprego, desenvolvimento, né? Que é o que a gente quer para Itapetininga. E a gente agradece o Celso Salata, o Esdras Molina e a sua audiência. Até o nosso próximo encontro.